semana eu falei com algumas pessoas e recebi até alguns e-mails falando como que funciona e como que a gente deve fazer para ter o autoconhecimento. Aí eu queria fazer esse vídeo exatamente para falar um pouquinho de como fazer para ter o autoconhecimento. Claro, não existe uma regra específica. Nós somos pessoas diferentes, que vivemos em tempos diferentes de aprendizado e desenvolvimento, né? De cultura, de sabedoria. Nós não somos iguais, nós somos diferentes. Então só o fato de saber isso, que as pessoas são diferentes e que elas não se enquadram a nenhum tipo de padrão, porque é difícil que todos se enquadrem ao mesmo tipo de padrão, já é o início do autoconhecimento, né? Mas existe uma outra coisa que a gente pode falar aqui e debater com você, né? O autoconhecimento requer que você faça uma introspecção, que você faça um olhar para dentro de você. Como que eu olho para dentro de mim? Eu só consigo olhar para dentro de mim quando eu consigo ver o meu passado. Eu não posso desprezar o meu passado, porque é no passado que estão contidas as minhas verdades. É como que eu faço as coisas, por que eu faço as coisas, né? Quem me influenciou, o que eu fazia quando eu era criança, quando eu era adolescente. Há uma tendência dentro do ser humano de repetição, né? Por uma questão simples, porque eu preciso me preservar e tenho vontade de viver. Então, para me preservar e continuar vivendo, eu acabo repetindo. A gente chama isso de entrar no automático. Então, muitas coisas que eu faço estão no automático. Então, para eu poder trazer a coisa do automático para o manual, eu preciso olhar o meu passado e saber como que eu agia em situações, principalmente em situações de estresse, em situações de nervoso, em situações difíceis, como que eu agia. Então assim, estou, por exemplo, com um relacionamento novo. Então, antes de eu falar assim, vamos daqui para frente com o meu relacionamento novo, que eu ouço muito isso, vamos olhar daqui para frente, vamos esquecer o passado. Não, olhe para o passado. No passado estão contidas verdades. Eu não estou falando para você viver no passado, eu não estou falando para você voltar no passado e ficar lá preso. Não, eu estou falando para você voltar lá, prestar atenção naquilo que deu certo e continuar. E naquilo que deu errado, evitar. Porque senão a gente acaba se encontrando sempre no mesmo buraco. A gente corre e cai sempre no mesmo buraco. E se eu sei onde está o buraco e como que eu desvio dele. Essa é a ideia de você olhar para o passado. Então o autoconhecimento é olhar para o passado, né? E ver o passado com graça, ver o passado com tranquilidade. Eu não estou falando para você se deter nele, mas entendê-lo, né? O autoconhecimento começa olhando para o passado. Porque quando eu olho bem para o passado, eu avalio por que eu estou aqui. E aí eu posso traçar possibilidades várias para o futuro, né? O autoconhecimento, ele envolve outras pessoas também. Eu não posso fazer o autoconhecimento só com o Paulo. Eu preciso olhar para dentro de mim e saber aquilo que eu devo mudar e compartilhar com aqueles que eu chamo de núcleo de amizade, que basicamente é a sua família ou aqueles que te cercam. Não é legal você falar com aqueles que são da periferia, aquele que você só vê de vez em quando. O bom é falar com aqueles que são núcleo teu, pai, mãe, amigo, mulher, filho, né? Então você dedica e começa uma mudança, olhe para o seu passado e conhecer aqueles que estão à sua volta, porque os que estão à sua volta vão falar para você quem verdadeiramente você é e aonde você pode melhorar e aquilo que você deve continuar fazendo. Então o autoconhecimento, como eu falei, é algo individual, não é algo coletivo, não é uma regra. É por isso que eu peguei essas duas partes, né? Uma que é conhecer o seu passado sem medo, ir lá e ver o que estava certo, o que estava errado você muda, e o que estava certo você mantém. E falar de você com aquelas pessoas que estão à sua volta, com aqueles que você ama, porque eles vão te dar para você um feedback daquilo que verdadeiramente você é. Não precisa fazer isso o tempo todo. Você pode ir fazendo isso paulatinamente, não precisa ser da noite para o dia, mas é muito importante. Sabe por quê? Porque o autoconhecimento vai fazer você uma pessoa melhor. E quando a gente fica melhor, a gente fica bem e aqueles que estão à nossa volta também ficam bem. Tá bom? Então, olhe para o seu passado, com graça, pergunte para aquelas pessoas que estão à volta
e busque sempre o autoconhecimento. Você vai ver, vai fazer muito bem para você. Um beijo, tchau, tchau.